as duas empresas que... E a gente chega num aporte de R$ 1.120 por mês para aposentadoria. Você investindo R$ 1.120 por mês, você chegou com um patrimônio acumulado de R$ 4.130.000. É tanto dinheiro que chega uma hora que você já não sabe o que faz, ou seja, após 8 anos, R$ 1.331, sendo que ele aporta R$ 1.120. Ela atingiu, nesse dia de hoje, quase R$ 6 milhões de patrimônio. Que é o mesmo que ele aporta, é o mesmo que ele recebe em dividendo. Que ano que é isso? Com 7 anos, o cara já recebeu R$ 6.500 de média de dividendos, que aportou R$ 1.120 por mês, R$ 68.000 de média mensal, sendo que o cara tinha definido um objetivo de R$ 2.500. Perfeito. Você não prestou atenção, Fábio Baroni? Você estava O Baroni estava hipnotizado. Quem que mora aí perto desse... Parece Interlagos, cara. Tá passando umas motoras. Não, é aqui mesmo, é umas motoras com escapamento estourado. Pessoal, ô Jean, eu vou falar o seguinte, antes da gente fazer esses exercícios que o Bárcio colocaram aqui para nós, com essas duas empresas, e hoje a gente vai fazer o exercício com as ações que os mega investidores falaram aqui pra gente. Pessoal, Jean, vamos abrir a ferramenta do AGF+. Vamos lá. Antes de falar sobre as duas empresas que eles consideraram e fazer o exercício sobre elas, vamos falar um pouquinho não do simulador histórico, da parte de objetivo de renda. O Bárcio, a respeito de você construir ter um objetivo, né? Separar algum no final do mês para começar a investir, que nunca é tarde para você começar. Então vamos começar por aí, Jean, antes de falar as duas ações? Vamos lá, e o AGF+, é para todos, né? O objetivo nosso é democratizar realmente os investimentos para todo mundo, para que essa trajetória que as pessoas pensam que é exclusiva para os dois, não, é para todo mundo. Então a ferramenta ela vai ser o seu norte aqui no dia a dia dos investimentos para te auxiliar nessa caminhada, né? E aqui no AGF+, a gente tem resumo de tudo que está acontecendo na nossa carteira, de forma muito visual, muito intuitiva, né? Sem termos técnicos, econômicos que sejam complicados para as pessoas, né? E um dos pontos que as pessoas sempre têm dúvida, né, é assim, cara, beleza, mas como que eu faço para obter uma renda, né? Como é que eu faço para saber quanto eu preciso aportar para obter uma renda para então eu conseguir aposentar? Dentro do AGF+, a gente já tem uma ferramenta que é o objetivo de renda, onde a pessoa informa desde o primeiro momento qual a renda mensal desejada. Nesse caso eu defini aqui R$ 2.500, e em quantos anos ela gostaria então de aposentar. Com base nisso, a gente faz cálculos baseados na premissa nossa de 6% de retorno de dividendos, e a gente chega num aporte de R$ 1.120 por mês para aposentadoria. Então você pode simular vários valores, você pode aumentar de acordo com o seu momento de vida, e aí ele já vai calcular para você uma meta, que é o que o Bárcio tanto fala, baseado em número de ações, né, para que você consiga estabelecer essas metas e atingir objetivos cada vez maiores. Uma vez definida essa meta, você consegue já fazer uma simulação. E se a gente pegar a simulação, vamos pegar a primeira aqui falou da Vale 3, né? Vamos pegar essa premissa que a gente precisa de R$ 1.120 por mês para aportar, para a gente ver quando a gente conseguiria aposentar, né, com base nessas premissas aqui, investindo então em Vale 3. Né? Então a gente entrou aqui no simulador histórico. Ô, GP, né? Deixa eu te interromper, desculpa, pessoal, é o seguinte, por que a gente está falando isso? Algumas pessoas falam, mas a plataforma é só para quem já tem ações. Não. Tem muita ferramenta aqui para você que está se descobrindo como investidor de longo prazo agora. Tá? Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Você não precisa já ter uma carteira consolidada, tá? Todo mundo aqui é muito bem-vindo, tá bom? Desculpa, Gê, só para fazer essa introdução aí. Não, eu acho que é muito pertinente o que você falou, e é até legal, assim, igual o Bárcio falou assim, a bolsa é a minha renda fixa. A gente sabe que tem muita gente na renda fixa que tem medo de estar na poupança e quer uma renda. Então a ferramenta é para todos, vai auxiliar você nessa tomada de decisão, né, no que escolher, como fazer, então vai te ajudar muito. Diga, Fabião. Tá mudo?
Eu ia falar aqui, Jean, que quem também não entende um pouco sobre a estratégia ou, de repente, também sobre finanças, a gente tem a área de treinamentos que a gente vai mostrar um pouquinho depois, onde você consegue entender um pouco mais da nossa estratégia. Tem vários treinamentos lá e a gente vai mostrar para você. Então, a ferramenta é para todo mundo, se você é investidor ou se você não é investidor. Muita gente já perguntou também, Jean, tem ligação com a B3, é uma coisa que não tinha na versão 1.0, agora já tem, a gente vai mostrar aí também. Então, é basicamente isso, pessoal, é para todo mundo a ferramenta, tá bom? Vai lá, Jean. Vamos lá, só voltando aqui para pegar o gancho de novo. Então, dentro do objetivo de renda, ele fala para a gente que nós temos que investir R$ 1.120 por mês para obter uma renda de R$ 2.500 para se aposentar em 20 anos. Então, a gente pegou a Vale 3 e fizemos exatamente uma simulação de acordo com o objetivo de renda. R$ 1.120 de janeiro de 2000 até abril de 2022. 22 anos aí, um pouquinho mais. Olha só que interessante, você investindo R$ 1.120 por mês, você chegou a um patrimônio acumulado de R$ 4.130.000. É tanto dinheiro que chega uma hora que você já não sabe o que faz e tal, e pode ficar tranquilo que você vai chegar lá. Então aqui a gente vê uma simulação com base em dados reais, né, de como foi a aplicação da estratégia reinvestindo os dividendos, né, todos os meses junto com o nosso aporte de R$ 1.120. Então olha só, eu tive um desembolso nesse período de R$ 301.000, né? Recebi de dividendos nesse período R$ 1.410.000, o que dá um custo de aquisição de R$ 1.711.000. Multiplicando com o número de ações compradas no período e pela cotação atual de bolsa, vai chegar nesses 4 milhões. E olha que legal graficamente ver isso aqui ao longo dos anos, né? Você começa devagarzinho aqui, né, o seu patrimônio, né, devagarzinho até que ele explode aqui em cima, né? Você vê também os proventos acumulados. Deixa eu tirar aqui algumas coisas para ficar até mais claras as linhas, né? Mas você vê aqui o provento que ele vai devagarzinho, você pensa que não vai dar em nada, você é testado durante vários anos, né? E de repente a coisa começa a andar e vai explodindo, né? E aqui embaixo a gente também tem no gráfico qual foi na barra verde os proventos anuais que a gente recebeu, né? E a média. E aí que eu gosto de brincar é isso aqui, ó. Vamos ver a média de provento mensal. Em que momento a gente conseguiu atingir aquela renda de R$ 2.500 que a gente estava programando com os aportes de 1.120? Vamos ver? Se a gente começa aqui em 2000, ó, cara, eu recebi R$ 74 por mês, né? Dá vontade de chorar, o cara quase desiste. Depois em 2001, 190, 157 em 2002, 342, o cara fala, não vai dar. Eu já estou aqui vários anos. Chegou no quarto ano, né, 465, no quinto, 719, e vai, ó. E aí o negócio vai testando o cara durante vários anos. Até que a gente chega aqui, ó. Peraí. Em que ano que ele atinge break-even? Quer dizer, em que ano que ele recebe exatamente de dividendo? Não, em que ano que ele atinge os 1.100 e tararã? Que é o mesmo que ele aporta, é o mesmo que ele recebe em dividendo. Que ano que é isso? Em 2008, ele atinge o valor por mês o que ele aporta. Ele recebeu em média em 2008, ou seja, após 8 anos, R$ 1.331, sendo que ele aporta 1.120. E em que ano que ele conseguiu atingir os 2.500, que era a meta dele? Né? Vamos chegando aqui. Olha só, em 2011, em 11 anos depois, ele conseguiu, então, atingir os R$ 2.500, mas foi de uma vez só. Observe que em 2010 foi 1.234, em 2011 explodiu e foi seguindo, né? Então, o que acontece? A pessoa, em 11 anos, atingiu essa meta, sendo que ele tinha estipulado lá atrás, no objetivo de renda, 20 anos, né? Ou seja, praticamente metade do tempo a pessoa conseguiu atingir o objetivo dela fazendo o investimento aqui em Vale 3, né? E Jean, você passou rapidinho por uma informação ali que está um pouquinho mais para cima na tabela, mas a Vale, ela teve desdobramentos também, né? Então, o que isso quer dizer? Que a pessoa acabou tendo mais ações em carteira e acaba agindo aquele fator psicológico do desdobramento, né? Uma ação que é desdobrada, ela passa a ter um preço menor, uma cotação menor, mas ela acaba tendendo, geralmente, a voltar a patamares superiores. Então, você está ganhando duplamente aí, tanto no dividendo reinvestido, quanto no patrimônio que foi subindo.
Nossa, peraí, deixa aí. Olha só que interessante esse resultado. Não emocionou nada, né, Lu? Não, fiquei, porque olha isso, pessoal. A gente não dá nada por aqueles pequenos dividendos, né? Esses R$70 que o Jean comentou aí, mas sobe lá, deixa nos resultados. Olha que legal, ao longo desses 20 anos, vocês desembolsaram de 1.000 em 1.000, né? De grão em grão, R$301 mil. O resto foi provento acumulado e reinvestido. É aquilo que a gente sempre fala para vocês. Mesmo se vocês não investem para dividendos, praticamente, se vocês replicarem esse estudo para qualquer bolsa importante no mundo, metade da sua rentabilidade, mesmo se você tiver num fundo passivo, vai ser proveniente de reinvestimento de dividendos. Para quem não sabe, obviamente, o fundo ele reinveste automaticamente, né? Ele não distribui para os seus cotistas. Então, metade da rentabilidade dos índices são provenientes do juro composto aí dos reinvestimentos. Continua aí, por gentileza. E assim, anota esses números, ó, que a gente falou. Em 11 anos, com essa simulação de Vale 3, nós atingimos o objetivo. Em 8 anos, a gente atingiu o valor do aporte, certo? E olha que nós estamos falando aqui de uma empresa que é muito cíclica, né, no pagamento de dividendo, né? Vamos ver agora a sugestão do Barsi, que foi Transmissão Paulista. Qual foi o resultado com a mesmíssima simulação? Olha que interessante. A Transmissão Paulista, seguindo as mesmas premissas, ela atingiu, nesse dia de hoje, quase 6 milhões de reais de patrimônio, né? Nós tivemos um custo aqui, de um desembolso de 301.280 reais, tá? Sendo que a gente teve de proventos acumulados, ou seja, de distribuição de proventos, né, de renda, 2.600.000, o que dá um custo de aquisição de 2,9 milhões. O que dá, então, com a cotação atual vezes o número de ações, 5,9 milhões de reais. E como é que foi, então, a evolução desse caso aqui, exatamente com a mesma comparação de proventos mensais? Desculpa, só veja o número de ações. A gente sempre fala para o pessoal focar em número de ações. Ó, dá uma olhadinha em quantas ações vocês teriam juntado. Quase 226 mil ações, né? Perfeito. Então, descendo aqui, ó, pegando a mesma simulação, né, dos dividendos médios mensais em cada um dos anos, de novo, ó, começando em 2000 desanimado, R$28 de média, né? Depois 83, no 494, depois 692, caiu 400. Em 2005 a gente já conseguiu aqui, em 5 anos, a gente já conseguiu atingir o valor do aporte, ou seja, mais rápido que a Vale. E em qual momento a gente conseguiu, então, atingir a meta do objetivo definido de 2.500 por mês? Vamos ver, ó. Olha só, em 2007, com 7 anos, em pré-crise, hein, pessoal? 2007 e 2008, o cara já recebeu R$6.500 de média de dividendos no ano, tá? E só para o pessoal ficar mais animado aí, né? Ó. Olha, em 2021, qual foi a média de dividendo do cara que aportou R$1.120 por mês após 21 anos? R$68 mil de média mensal, sendo que o cara tinha definido um objetivo de 2.500. Igualzinho o INSS. Parecido. Igualzinho o INSS. É exatamente isso aí, pessoal. Dúvidas aí? Perguntas? Pessoal, podem mandar perguntas aqui dentro do chat. Muita gente elogiando bastante a plataforma. O pessoal tá... O Claudemar, Jean, dá para colocar o Ctrl mais aí rapidinho, não? Vê aí se dá, porque o pessoal falou que tá um pouquinho... Esse melhorou aí, Fabião. Eu acho que já deu uma melhorada boa aí, ó. Já deu uma melhorada, né? Só repassando os números. Pessoal, podem mandar perguntas aqui, somos mais de 4 mil pessoas, podem deixar o like aí também, pessoal. Eu acho que isso aí é o que faz a diferença na bolsa. 90% da bolsa, ou até mais, vai ser sempre comportamento. Se o cara ficar quieto, e a gente está vendo isso na simulação, né, dificilmente ele vai perder dinheiro. O problema é que o cara se ater numa estratégia, né, pelo excesso de informação, toda hora fala, agora é criptomoeda, daqui a pouco é avestruz master e não sei o quê, e o cara fica louco com o tanto de coisa que tem, né? E em vez dele ficar quieto, se ele ficasse quieto sem fazer nada, entrasse em coma em 2000 e acordasse em 2021, ele teria ganhado mais dinheiro do que qualquer tipo de aplicação que ele estivesse girando.
Isso é um fato, entendeu? Então o comportamento dos dois é admirável, eu acho que é a grande lição. É isso aí. Lulu, o que você aprendeu mais aí na... Eu aprendi que meu pai devia ter investido para mim quando, 0 anos. CPF Bolsa. Imagina. Mas enfim. Né? Isso, o tempo faz um estrago bom aí, né? Na parte. Não, assim, eu só consigo imaginar se a gente pudesse escolher, né? Não contribuir com o INSS, pegar esse pedacinho do nosso salário e a gente mesmo fazer a nossa previdência, né? Já que não é possível, pessoal, eu acho que assim, fica a lição. Um pouco que vocês conseguirem poupar no final do mês, ao invés de colocar na poupança, pensa no seu futuro, escolhe poucas e boas ações na bolsa e aporte constantemente, assim. Esse é o feijãozinho com arroz, simples, aquela canja, sabe? Aquela canja de galinha tradicional, de vó. Não tem erro. Longo prazo e juro composto é realmente um negócio fantástico, né? É isso aí, Lu. Felipe Ruiz, o que você pegou aí de lição? Aliás, pessoal, coloca aqui também no chat o que vocês pegaram, coloca aí o que vocês aprenderam mais, qual que é a mensagem que vocês pegaram aqui. Felipe Ruiz, o que você tem a dizer aí? Cara, eu acho que o mais interessante de tudo é ver o quanto é simples, né? Não tem nada de ciência de foguete por trás, não tem ferramentas proprietárias, nada. Então, assim, é fazer o arroz com feijão bem feito por vários anos e continuar fazendo. Porque o que acontece? A gente vê isso muito claramente no gráfico que o Jean estava mostrando aqui. Muitas vezes você vai rumo ao seu objetivo e chega num determinado momento que você já estava muito próximo ali de cruzar o Cabo da Boa Esperança e é exatamente a hora que você desiste. Então, mais um pouquinho, você já ia ter, sei lá, o dobro ou o triplo da tua meta em dividendos. E você acaba desistindo antes. Então, é aquela história de que quando a gente tá na jornada e vê algumas melhorias vindo, você vê que você está evoluindo, é isso que te motiva, né, a continuar. E eu acho que o AGF+, ele pode ajudar muito nesse sentido, que é ver que a cada dia que passa você está um pouquinho mais próximo daquela tua meta, você está um pouquinho mais próximo de atingir o teu objetivo e o que você vem fazendo vem dando certo. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Mas é conhecimento que não acaba mais, né, Fabião? É isso aí. Pessoal, quem não quer viver de renda, né? Acho que todo mundo quer viver de renda. E quando você fala, quero viver de renda, tá, o que vem na tua frente? Tem pessoal oferecendo poupança, você tem CDI, você tem... Que mais, pessoal? Você tem... compra imóvel, compra prédio, compra apartamento, compra fundo imobiliário, Bitcoin, né? E aí, o que você tem de prática? Você tem 2 investidores gigantes, investidores aqui que usufruem dessa estratégia desde os anos 50, lá o Barsi já tem 50 e tantos anos de bolsa, só que você fica desesperado, porque você não sabe exatamente para onde correr. Você não sabe exatamente se você vai no CDI, você vai na poupança, você vai em fundo imobiliário. Aqui você tem 2 exemplos de pessoas que são nossos mestres aí na Bolsa de Valores, são pessoas gigantes no mercado. E temos nós aqui também que conseguimos, graças a Deus, aí, viver de renda com a Bolsa de Valores. Só que hoje tem muita informação desencontrada, tem muita coisa na internet que, cara, simplesmente não acrescenta para o seu dia a dia na Bolsa de Valores. Então você quer entrar e você não sabe. Você compra uma ação, mas você não sabe o que está comprando. Você não tem um treinamento suficiente, adequado para fazer isso. Você não sabe qual que é seu objetivo. Você não tem objetivo de renda, porque você nem sabe que você está querendo isso. Você não sabe simular ao menos a empresa que você está comprando. Você não sabe se quer declarar imposto de renda. Você não sabe como é que funciona esse diacho de imposto de renda para ações. E aí o que você tem? Você tem o AGF+. O AGF+, é aquela luz no fim do túnel, que chegou justamente para pegar todas essas informações no mercado financeiro e entregar para você de mão beijada. Simples assim. Nós 4 aqui, toda a nossa equipe usa o AGF+, o tempo inteiro. Está instalado nos nossos celulares aqui, tem aplicativo, tem desktop, iOS, Android. Então, olha, você que quer fazer parte... assim, você que quer viver de renda, mas de uma maneira tranquila, porque no final dos dias a gente quer
a gente quer tranquilidade financeira, né? E isso a gente só consegue aplicando um método que já deu certo com grandes investidores que estão aqui, por exemplo. Então você tem uma oportunidade única aqui de você mudar de vida totalmente financeira